Olá pessoal, hoje teremos o tutorial da touca de crochê perfeita para iniciantes. Meu nome é Luana e sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê. Hoje eu vou trazer essa touca para vocês aprenderem a fazer. Ela é super simples, prática, rápida de fazer. Vocês vão gastar menos de um novelo de linha e vocês podem adaptar ele para qualquer linha que vocês tiverem interesse em fazer, belezinha? Então, bora para a lista de materiais. Para fazer essa peça, nós vamos utilizar a linha confete no número de cor 7469 ou qualquer outra linha que tenha um tex parecido entre 400 a 500. Tentem não passar muito, que pode atrapalhar no rendimento da nossa peça. Vamos precisar de fita métrica, agulha de tapeceiro, tesoura e agulha de crochê número 4 milímetros. Todos os materiais eu vou deixar eles aqui na descrição e caso vocês forem adquirir via internet, eu também vou deixar um link aqui na descrição para que vocês possam comprar ele e ao mesmo tempo ajudar aqui no canal, ok? Então, bora começar a nossa peça. Com a nossa agulha e fios em mãos, nós vamos começar fazendo uma correntinha de 21 centímetros. Esse tamanho de correntinha é para quem vai fazer o tamanho feminino. Se for o tamanho masculino, nós vamos fazer 22 centímetros de correntinha. Com os 21 centímetros feitos, eu vou fazer uma correntinha, eu vou laçar o fio, e não na primeira, na segunda, nem na segunda, na terceira eu vou fazer o meio ponto alto, mas eu não vou pegar por aqui, eu vou pegar essa fitinha aqui de trás, essa única. Nós precisamos pegar assim, porque depois vamos costurar o nosso gorro, então eu preciso pegar somente esse fio aqui de trás. Quando chegar na parte da costura, vocês vão entender direitinho. Então, vamos pegar só essa daqui de trás. Vamos seguir fazendo meios pontos altos até chegar no final da carreira. Cheguei no último ponto e vou fazer exatamente da mesma forma que eu fiz por toda a carreira. Como vocês podem ver, ela ficou desta forma aqui. Finalizado o ponto, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar e vou virar o trabalho. E não neste primeiro, no próximo, eu vou fazer um meio ponto alto, pegando somente essa cordinha aqui de trás. Vou fazer novamente. Pego essa cordinha de trás e faço o meio ponto alto. Lacei, cordinha de trás, meio ponto alto. Lacei, cordinha de trás, meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim por toda essa carreira. Cheguei aqui nos últimos pontos, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. E então, vou fazer outro meio ponto alto aqui na ponta, porque essas duas primeiras correntinhas que a gente deixou, elas são um meio ponto alto, elas têm a altura de um meio ponto alto. Então, a gente sempre tem que fazer aqui, porque senão o nosso trabalho vai começar a ficar torto. Então, sempre prestem atenção neste pontinho aqui. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas, vou laçar e vou virar o trabalho. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Pegando a cordinha de trás, peguei a cordinha de trás, meio ponto alto. Lacei na de trás, meio ponto alto. E assim, a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho. Esse ponto é chamado de falso ponto tricô, tá? Ele fica parecido com um ponto que o pessoal utiliza bastante no tricô e que dá uma maleabilidade também para a peça, principalmente porque estamos fazendo uma touca. Então, é só seguir fazendo desta forma. Toda vez que vocês forem iniciar uma nova carreira, vocês vão fazer desta forma. Vocês vão sempre pegar a cordinha de trás, né? O nosso ponto, ele sempre tem duas cordinhas, então a gente pega somente na de trás. O ponto normal a gente pega daqui da frente. Este ponto a gente pega só ela aqui atrás. Novamente no final, nós vamos fazer um meio ponto alto aqui. E nas duas correntinhas que a gente fez, nós vamos fazer também um meio ponto alto pegando a correntinha de trás. Duas correntinhas, vamos laçar e virar o nosso trabalho. Não neste ponto alto, no próximo, pegando a de trás, vamos fazer meio ponto alto. E esse é o nosso desenho, vamos seguir fazendo ele desta forma até chegar na altura na largura de 55 centímetros, caso essa peça seja feminina, e de 59 centímetros, caso essa peça seja masculina, ok? Que essa largura é
a circunferência total da cabeça de acordo com o gênero, tá? Tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer de acordo com o seu tamanho, vocês podem medir, é só medir de acordo, logo acima da sua orelha, você pode medir para saber o tamanho certinho, mas se vocês não quiserem medir, vocês podem utilizar essas medidas que eu passei para vocês, ok? Então, nós vamos seguir fazendo até chegar na largura de 55 centímetros. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês pra gente dar continuidade na nossa peça. Oi, pessoal! Agora eu vou trazer pra vocês um take rapidinho, diferente dos outros takes, principalmente porque foi uma indicação no outro vídeo meu, que é no vídeo do bucket girassol, que a aluna pediu pra trazer, mostrando como é que fica na cabeça. Então, como a gente está fazendo essa touca, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu meço ela, pra ver como que tá o tamanho. Aqui é a nossa touca, eu já cheguei na altura dela, eu passei um pouco da altura dela, deixa eu soltar o fio. Então, aqui neste modelo, como eu estou fazendo ele pra mim, eu não estou fazendo pra outra pessoa, eu vou medir de acordo com a minha cabeça. Mas também serve pra outras pessoas, pra você medir de acordo... A menos assim, que você veja claramente que a pessoa tem a cabeça um pouquinho maior, mas geralmente o tamanho aqui da nossa cabeça, ele é meio que padrão, então não vai mudar muito. Então a gente vai... Pra ter certeza que tá no tamanho, nós fazemos assim. Podemos passar. Ó, o meu, ele tá um pouco maior. Deixa eu virar aqui pra frente. A minha está já, ó, um pouco maior. Então, eu vou diminuir essas carreiras, eu vou marcar aqui essas carreiras que ficaram maiores, tá? Eu vou marcar aqui, provavelmente, ó, são essas 3. Então, eu vou desfazer essas 3 carreiras. Opa, ao contrário. Ups. Ai, o fio bom. Ai, gente, pegando meu cabelo. Então, eu vou marcar e eu vou desfazer essas 3 carreiras, porque senão ela vai ficar muito grande, principalmente porque crochê cede. E ainda por cima, na verdade, eu vou até tirar 4 carreiras desse daqui pra ter certeza de que vai dar certo. Porque essa touca aqui, esse modelo de ponto, ele é um ponto muito maleável, ó. Tá vendo como ela estica? Então, preferencialmente, a gente pode deixar uma carreirinha a menos do tamanho. Se esse daqui deu certinho, então a gente pode deixar uma carreira a menos pra poder ela não ficar tão maior que a nossa cabeça, porque essa peça ela pode crescer mais, ela pode ceder, então pode ficar maior. Então, preferencialmente, eu vou deixar ela aqui com esse tamanho apenas, ó. Vou passar de novo aqui na minha cabeça, pra ter certeza que tá bom. Acho que dá pra diminuir mais um aqui ainda. Acho que dá pra diminuir mais um. Vou diminuir mais uma. Isso aqui é uma marcação que eu fiz quando eu estava crochetando pra não perder quantas carreiras eu já tinha feito, porque eu tinha calculado que eu precisava fazer mais 6, então eu marquei aqui. Eu deixei marcado pra poder ir fazendo, e agora eu tive que desfazer praticamente todas. Mas, então, pessoal, aqui, esse é o tamanho final que vai ficar a minha touca. Eu não tô com a minha fita métrica aqui. Não tô com a minha fita métrica aqui, mas... Bem, esse daqui foi pra mostrar pra vocês como é que fica, como é que a gente pode fazer também a medição. Agora vamos voltar pra mesa, onde nós vamos dar continuidade e vamos conectar essa touca e finalizar ela, beleza? Então bora! Agora que chegamos no comprimento total da nossa touca, nós vamos iniciar os acabamentos dela. Primeiramente, nós vamos medir aqui, o fio que nós vamos cortar, que nós vamos utilizar para fazer a costura lateral e da parte de cima para deixá-la bem fechada, para fechar a nossa touca. Então, nós vamos utilizar o comprimento da nossa base 2 vezes, porque nós vamos trabalhar com costura de ida e costura de volta. E então, nós vamos utilizar aqui também uma quantidade de fio para fazer a costura aqui do meio. Eu estou deixando um pouquinho a mais do que
que a gente vai utilizar só para poder sobrar um pouquinho de fio e não faltar na hora de fazer a costura. Então, vou pegar minha tesoura e vamos cortar o fio. Eu vou introduzir a agulha neste último ponto e vou fazer uma correntinha e vou puxar o fio todinho por volta dele, porque assim vamos deixar já fechadinho o nosso último ponto. Ele já está fechadinho, bonitinho. Então, a próxima parte vai ser iniciar efetivamente a nossa costura. Com o fio preso aqui com o fio preso na agulha, vamos iniciar a costura. Primeiramente, você tem que definir qual que vai ser o lado de cima e qual vai ser o lado de baixo da touca. Agora que ela está aqui, nós vamos juntar. Então, eu vou subir e depois eu vou descer, vou voltar. Para deixar mais fechadinho, como a gente vai passar aqui novamente, eu gosto de pegar neste pedacinho, neste fio aqui da lateral e passar entre essa primeira cordinha e a primeira cordinha do outro lado. Desta forma, temos o nosso primeiro ponto preso. Agora, é só costurar em ida e volta, sempre pegando este primeiro fiozinho. Chegamos nos últimos dois pontos. Esses daqui, eles enganam um pouquinho, mas são dois, tá? Aqui eu vou fechar no último, é a segunda correntinha. Prontinho. Agora, finalizado, nós vamos virar a nossa peça do avesso para que possamos fazer a costura do outro lado também e deixar ela bem presa. Com a agulha em fio em mãos, eu vou passar no meio do fio e então na outra abinha do outro lado eu vou puxar para fazer o nosso primeiro ponto, ou primeira costura. Então agora nós vamos voltar costurando exatamente da mesma forma, só que do outro lado. E tomem cuidado para vocês fecharem direitinho, ó. Como podem ver, quando a gente abre, mostra exatamente onde que estão as costuras que a gente precisa fazer. Então, é só introduzir a agulha exatamente nesses pontos e seguir da mesma forma que a gente fez quando a gente iniciou. Finalizada a nossa costura, como vocês podem ver, ela fica bem escondidinha, quase não dá pra ver que aqui é feita a costura. Então, vamos iniciar a próxima parte, que vai ser a parte da gente fechar aqui a nossa parte de cima da touca. Pra gente fechar, nós vamos fazer a costura por entre os fios e vamos ir já puxando para para facilitar o nosso trabalho no final. Então, aqui não tem muito segredo, você vai passando a agulha pelo meio dos fios, porque conforme a gente for fazendo isso, ela vai sanfonando a nossa peça, ó. Vocês podem ver, ó, já comecei, ó, ela já tá aqui, ó. Já consigo sanfonar um pouquinho ela. Então, vou seguir fazendo a costura, passando o fio entre os pontos que foram feitos por toda a volta. Eu vou puxar ela um pouquinho. Tomem cuidado para não puxar muito, principalmente esse fio que vem daqui, porque senão ele vai acabar apertando demais essa parte aqui do meio. A gente não quer que aperte tanto ela. Estamos chegando aqui no finalzinho. Ele fica um pouquinho mais apertadinho pra gente visualizar, mas é só passar a agulha pelo meio e vamos finalizar aqui onde tem já essa cordinha que é lá do ponto, lá da correntinha inicial que nós fizemos. Vou puxar um pouquinho mais
e já vou fazer o nozinho com os 2 fios. Certifique-se de que está bem puxadinho o fio, para poder ela ficar bem sanfonadinha aqui em cima. Então, eu vou dar mais um nó, que agora fica bem fechadinho. E cortar o fio. Com o fio cortado, nós vamos fazer o arremate dele por aqui mesmo, sem muito segredo, porque também essa parte ela vai ser a parte interna da nossa touca, então o fiozinho vai ficar escondido já. E agora vamos virar a touca novamente para ela ficar do lado certo. E esse é o resultado final. Agora é só dobrar ela aqui e prontinho. E prontinho, esse é o resultado final da nossa touca. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Toda semana eu estou trazendo vídeos novos com tutoriais bem legais para vocês, ok? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!